Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos. A nossa aula de hoje de Direito do Consumidor vai tratar sobre inversão do ônus da prova e sobre a responsabilidade nos serviços públicos. Antes de adentrarmos no CDC propriamente dito, acho importante nós discutirmos sobre a distribuição do ônus da prova, ou então em latim do onus probandi, na sua forma geral. A regra geral da distribuição do ônus da prova consta no CPC, no seu artigo 373. É uma premissa muito básica que é ensinada, para nós desde o começo da faculdade. Quem alega tem que comprovar. Então, o CPC traz isso de forma mais técnica. O autor tem que comprovar os fatos constitutivos do seu direito e o réu tem que comprovar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Então, assim é que é distribuído o ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC. Importante dizer que no parágrafo 1º existe uma previsão para que o juiz distribua esse ônus da prova de forma diversa, desde que isso conste em uma decisão devidamente fundamentada. Então, até mesmo o próprio CPC prevê uma relativização da distribuição do ônus da prova, mas a regra geral é o autor tem que comprovar o fato constitutivo do seu direito e o réu comprovar a existência de algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Destaco para vocês que o CDC, como nós já estudamos nas aulas presenciais, é um ramo autônomo do direito, possui regras, princípios específicos, é um microsistema jurídico, mas caso ele não possua disposição, haja uma lacuna na sua normatização, é possível a aplicação subsidiária do CPC. Inclusive, no que tange à distribuição do ônus da prova, a regra geral aplicável é a que consta no artigo 373 do CPC. Então, o fato do CDC ser um ramo autônomo, uma legislação autônoma, possuir normas, princípios próprios, aplica-se a regra geral do ônus da prova contida no artigo 373 do CPC. Agora, então, vamos analisar a parte introdutória da inversão do ônus da prova, mas agora no CDC. Bom, o CDC ele foi criado para regulamentar as relações de consumo. Muitos conflitos de consumo surgiram por conta da globalização e do grande desenvolvimento econômico, que ocorreu de forma generalizada. O Instituto da Inversão do ônus da prova é muito importante, pois ele atua e favorece a facilitação do acesso e da defesa do consumidor em juízo. Por isso é um instituto tão importante e tão falado no que tange a relação consumerista. Bom, qual seria a natureza jurídica desse instituto? Inversão do ônus da prova. Conforme disposição no artigo 6º, inciso 8 do CDC, a inversão do ônus da prova é considerada como um direito básico do consumidor. Importante dizer para vocês que o artigo 6º prevê direitos básicos do consumidor, mas que ele não exaure todos os direitos que o consumidor possui, Isso é muito importante, inclusive quem quiser marcar, anota aí que o artigo 6º, ele apresenta um rol meramente exemplificativo, o rol não é taxativo. E dentre eles temos a tão importante inversão do ônus da prova. Continuando, verificamos que a defesa dos interesses dos consumidores está baseada na sua vulnerabilidade, reconhecida no artigo 4º, inciso 1 do CDC, e na sua hipossuficiência em relação ao fornecedor. Essa vulnerabilidade, essa hipossuficiência, ela pode ser de caráter técnico, fático, informativo, jurídico e também financeiro. Lembrando que vulnerabilidade e hipossuficiência não são a mesma coisa. Vulnerabilidade é uma matéria de direito material e hipossuficiência matéria de direito processual.
A vulnerabilidade, ela é reconhecida no CDC, então todos os consumidores são considerados vulneráveis, mas nem todos são considerados hipossuficientes. Importante dizer que a facilitação do acesso e da defesa dos interesses e também dos direitos dos consumidores não se restringe somente à inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é a regra básica, é o mínimo para começarmos a falar da defesa dos interesses e dos direitos dos consumidores. Então, essa defesa, ela não é restrita somente à inversão do ônus da prova. Importante dizer que esse instituto se aplica tanto no âmbito extrajudicial quanto judicial, o que demonstra, mais uma vez, a vontade, do legislador de proteger o consumidor e também de facilitar, o seu acesso aos seus direitos. Bom, continuando, vamos analisar a conceituação de inversão do ônus da prova. A conceituação legal consta no artigo 6º, inciso 8 do CDC, como já mencionei a vocês. Então, são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Então, o que significa essa inversão do ônus da prova? Qual é a sua finalidade? Bom, como vocês puderam ver, o significado de inversão do ônus da prova é instrumento que facilita a defesa dos direitos do consumidor. Aqui, inclusive, destaca-se a expressão no processo civil. Então, qual é a finalidade? É de beneficiar o consumidor, mas em qual fase do processo? Como estamos falando de ônus da prova, o benefício do consumidor ocorre na fase de instrução probatória, ou seja, na fase de produção de provas. Então, aqui, quando houver a inversão do ônus da prova, cabe ao fornecedor que está sendo demandado comprovar que o que o consumidor está alegando não é verdade. Então, a inversão do ônus da prova é um mecanismo muito importante e que realmente beneficia bastante o consumidor. Continuando, eu coloquei um trechinho da doutrina para nós que fala sobre a inversão do ônus da prova. É uma das maneiras de facilitar a defesa dos interesses dos consumidores, especialmente no âmbito judicial. Bom, eu coloquei um questionamento aqui para vocês. É até importante nós fazermos essas divagações, que é para contribuir no aprendizado. Eu coloquei aqui, a inversão do ônus da prova é medida a ser tomada obrigatoriamente em todos os casos? Bom, como nós já analisamos na parte introdutória, a regra geral é que quem alega deve comprovar, nos termos do artigo 373 do CPC. Autor comprova os fatos constitutivos do seu direito e réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. E que essa regra geral se aplica no âmbito das relações consumeristas. E a regra adotada é essa. Portanto, não será em todos os casos aplicada a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é considerada uma exceção à regra. Então, não será em todos os casos possível a concessão ou a determinação dessa benesse ao consumidor, conforme nós veremos mais para frente. Então, lembre-se, inversão do ônus da prova é uma exceção à regra geral da distribuição do ônus da prova ou do ônus probandi. Seguindo, eu coloquei aqui para nós analisarmos as espécies de inversão do ônus da prova. A primeira é a ope legis, ou então a inversão do ônus da prova por força da lei. E temos a ope iudicis, que é a inversão do ônus da prova a critério do juiz. Bom, analisando primeiro a ope legis, nós verificamos que ela é determinada pela lei, isto é,
independentemente do caso concreto e da atuação do juiz. A lei determina que, numa dada situação, haverá uma distribuição do ônus da prova diferente do regramento comum previsto no artigo 373 do novo CPC. Então, o que é importante para nós sobre o conceito de inversão do ônus da prova ope legis? Significa que essa inversão é decorrente expressamente do que está previsto na lei. Nesse caso, ela é obrigatória, não fica a critério do juiz. O juiz não vai ter que fazer análise de requisitos ou então determinar essa inversão do ônus da prova por meio de alguma decisão. Aqui, basta que haja a tipificação legal, ou seja, que haja um encontro do que ocorreu no caso concreto com o que consta na lei. Havendo esse encontro, essa tipificação legal do que ocorreu no caso concreto com o que está previsto na lei, que são 3 hipóteses que nós iremos analisar já, a inversão do ônus da prova ope legis irá ocorrer. Então, frisem isso. Inversão do ônus da prova ope legis é aquela que decorre da lei. Ela é obrigatória, não está sujeita à análise ou ao critério do juiz. Tanto que não é necessária nenhuma decisão judicial para determinar a sua instituição. Bom, aqui eu coloquei as 3 hipóteses de inversão do ônus da prova por força da lei. A primeira consta no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2 do CDC. Lembrando da nossa aula, que foi em módulo EAD, que tratava sobre a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Como vimos, no artigo 12 consta a regra sobre a responsabilidade pelo fato do produto. No parágrafo 3º, que também foi objeto de uma aula live nossa, consta as hipóteses de excludentes de responsabilidade do fornecedor. Verificamos que no caso do fato do produto, há uma inversão do ônus da prova por força da lei quando o fornecedor, embora haja colocado o produto no mercado, deseja comprovar que esse defeito não existe. Então, aqui verificamos que a própria lei dispôs, na forma de excludente de responsabilidade do fornecedor, que se um consumidor ingressar com uma ação judicial indenizatória fundamentado no fato do produto, o ônus da prova, ou seja, cabe comprovar que o produto que foi colocado no mercado não possui defeito à parte fornecedora. Isso não está relacionado com a atuação do consumidor durante o processo ou a ação judicial. Então, havendo uma ação indenizatória por parte do consumidor fundamentada no fato do produto, cabe ao fornecedor demandado comprovar que aquele defeito inexiste. Essa inversão do ônus da prova, ela é ope legis, decorrente de força de lei. Nesse caso, artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2. Vamos analisar o próximo, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1. Aqui trata-se da responsabilidade pelo fato do serviço. Aqui, por exemplo, se um consumidor ingressar com uma ação indenizatória fundamentado no fato do serviço, por disposição do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1, cabe ao fornecedor que prestou esse serviço comprovar que o defeito não existe. Então, aqui, mais uma vez, aplica-se a premissa do artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2. Para ver a inversão do ônus da prova nesse caso, basta a tipificação legal encontrar com o caso concreto. Então, havendo uma demanda indenizatória por parte do consumidor em face do fornecedor, fundamentado no fato do serviço, por disposição do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 1, cabe ao fornecedor demandado demonstrar que o defeito não existe. Por fim, temos o artigo 38.
O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as patrocina. Aqui, mais uma vez, a inversão do ônus da prova, mas no que tange a veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária. Existem muitas disposições no CDC acerca da publicidade. Afinal, no caso concreto e na prática, existem muitos problemas em relação à publicidade. Então, aqui, o legislador impôs ao fornecedor o ônus da prova no sentido de demonstrar a veracidade e a correção da publicidade que foi veiculada por ele, da publicidade que chegou ao conhecimento do consumidor. Então, aqui, se houver alguma ação, indenizatória por parte do consumidor fundamentado em algum fato, do produto ou do serviço, mas relacionado com incorreção ou inveracidade de informações, cabe ao fornecedor demandado demonstrar que essas informações elas são corretas, são verídicas. Então, é muito importante a análise desses 3 artigos e assim nós verificamos os 3 casos em que é possível a inversão do ônus da prova ope legis, ou seja, por força de lei, sem a necessidade de uma decisão judicial que a determine. Havendo a tipificação legal com um caso concreto, ela é considerada obrigatória. Bom, continuando, agora nós vamos analisar a inversão do ônus da prova ope iudicis, ou seja, aquela que decorre do critério e da avaliação do juiz. Existem 2 critérios para verificar a possibilidade de concessão da inversão do ônus da prova ope iudicis. Eu até esqueci de colocar aqui no slide para vocês a utilização de 2 critérios. Um critério que é objetivo e outro que é subjetivo. O primeiro critério é a verossimilhança das alegações do consumidor. Esse critério é chamado de subjetivo. E o segundo critério é o da hipossuficiência do consumidor, que é o critério objetivo. Então, para que o juiz conceda a inversão do ônus da prova, ope iudicis, nos termos do artigo 6º, inciso 8 do CDC, é preciso que esteja presente um desses requisitos. E qual seria o significado desses requisitos? Bom, verossimilhança das alegações do consumidor, que é o critério subjetivo. Verossimilhança, verossímil significa algo próximo da verdade, algo que aparenta ser verdadeiro. Então, conforme a análise dos autos, do que foi alegado, do que foi comprovado e do que foi juntado, o juiz verifica se realmente as alegações do consumidor possuem aparência de verdade, se elas realmente se aproximam da realidade fática. Então, quando se analisa esse critério, é isso que o juiz vai fazer ao olhar o processo. Ele vai verificar se realmente tudo que o consumidor alegou, comprovou ou juntou aos autos se aproxima da realidade, se tem aparência de verdade, se é verossímil. Se realmente, por seu convencimento motivado e análise de tudo que foi alegado e juntado aos autos, o juiz entender que realmente as alegações do consumidor são verossímeis, haverá a concessão da inversão do ônus da prova ope iudicis. Já em relação ao critério objetivo, hipossuficiência do consumidor. Como nós já estudamos nas aulas presenciais, a hipossuficiência é um critério, é uma matéria de direito processual. E nem todo consumidor será considerado como hipossuficiente. Essa hipossuficiência pode ser entendida como a escassez de recursos financeiros, de recursos técnicos, recursos informativos. Então, está relacionada a uma deficiência, a uma escassez do consumidor. Na maioria das vezes, está relacionada com a escassez de recursos financeiros. Se o juiz, ao analisar o que foi alegado nos autos, o que foi juntado e o que foi comprovado, verificar
realmente a hipossuficiência do consumidor, ele pode conceder a inversão do ônus da prova ou periúdice. Então, o juiz, para poder conceder a inversão do ônus da prova ou periúdice, precisa verificar nos autos e, no caso concreto, a existência de um desses requisitos ou desses critérios. O primeiro, que é um critério subjetivo, a verossimilhança das alegações do consumidor, ou então o critério objetivo, a hipossuficiência do consumidor. Aqui eu coloquei atenção para vocês, que eu inclusive já até mencionei, basta a presença de um desses requisitos para que o juiz determine a inversão do ônus da prova ou periúdice. Bom, eu coloquei aqui uma jurisprudência sobre o tema para agregar para a nossa aula. Essa jurisprudência é do STJ. A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso 8, do CDC, não é automática. Como nós falamos, ela depende de uma decisão judicial, após a análise de tudo que consta nos autos e de tudo que foi alegado, cabendo ao magistrado singular analisar as condições de verossimilhança da alegação e de hipossuficiência, conforme o conjunto fático probatório dos autos. Dessa forma, rever a conclusão do tribunal de origem demandaria o reexame do contexto fático probatório, conduta que é vedada pela súmula 7 do STJ. Então, aqui, verificamos que o STJ, em consonância com a disposição do CDC, também advoga no mesmo sentido. É necessário a comprovação de um desses requisitos, verossimilhança das alegações ou então a hipossuficiência. Mais uma decisão do STJ, nos termos do entendimento jurisprudencial dessa corte, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático probatório dos autos, delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial. Então, aqui, mais uma vez, mais um julgamento de outro recurso, o posicionamento do STJ no sentido de que, para haver a inversão do ônus da prova ou periúdice, é necessária a comprovação de um desses requisitos. Aqui, agora, uma decisão do TJ de São Paulo. A medida de inversão do ônus da prova somente é admissível quando as circunstâncias do caso concreto indicarem que seu reconhecimento facilita a defesa do consumidor e se atendido ao menos um dos requisitos ensejadores da medida excepcional, quais sejam a verossimilhança das alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente. Então, agora, nós vamos passar para a análise do momento de inversão do ônus da prova ou periúdice. Antes de nós analisarmos qual é o momento adequado para isso, é importante dizer para vocês que a regra de inversão do ônus da prova, contida no artigo 6º, inciso 8 do CDC, é considerada uma regra de procedimento e não de julgamento. Isso porque, a partir do momento que o consumidor ingressou com uma ação, vale para ele a regra geral da distribuição do ônus da prova, ou do ônus probandi, conforme previsto no artigo 373 do CPC, e que nós discutimos no início da aula. Somente após a determinação da inversão do ônus da prova é que o consumidor é realmente beneficiado com essa regra especial, com essa exceção à regra. Então, por isso que o artigo 6º, inciso 8 do CDC é considerado uma regra de procedimento. Existe um dissenso na doutrina em relação a qual seria o momento adequado para a inversão do ônus da prova. Eu coloquei o posicionamento do professor Risato Nunes e do Watanabe, que é um advogado muito bom na área de direito do consumidor e que ele, inclusive, já foi juiz e hoje atua somente com consultoria. Mas são, doutrinadores importantíssimos na área de direito do consumidor, mas eles possuem posicionamentos diversos. O Risato Nunes, ele defende que o momento adequado, o momento ideal para fazer a inversão do ônus da prova seria a partir do pedido inicial até o despacho saneador. Então, aqui eu coloquei um trechinho para vocês para nos ajudar.
E, já que assim é, o momento processual mais adequado para a decisão sobre a inversão do ônus da prova é o situado entre o pedido inicial e o saneador, que é o despacho saneador. Na maior parte dos casos, a fase processual posterior à contestação e na qual se prepara a fase instrutória indo até o saneador, ou neste será o melhor momento. Então, ainda o Risato Nunes ele possui 2 posicionamentos, mas o que ele mais defende é que o momento ideal seria do pedido inicial até o saneador. Bom, o Watanabe defende que o momento ideal seria o do julgamento da causa, ou seja, no momento de sentenciar. Então, o momento de aplicação da regra de inversão do ônus da prova, mantemos o entendimento sustentado nas edições anteriores, é o do julgamento da causa. Ele entende que as regras de distribuição do ônus da prova são regras de juízo. E, bom, considerando todo esse dissenso e a jurisprudência, o que prevalece? Bom, aqui prevalece que o momento adequado para a determinação da inversão do ônus da prova é o momento do despacho saneador. Inclusive, existem decisões judiciais nesse sentido. O STJ considera o artigo 6º, inciso 8 do CDC como uma regra de instrução. Então, a decisão judicial que determiná-la deve ser proferida preferencialmente na fase de saneamento do processo, ou pelo menos assegurar a parte a quem não incumbia inicialmente o encargo a reabertura de oportunidade para manifestar-se nos autos. Bom, então vamos parar por aqui e na próxima aula nós continuamos com a temática de direito do consumidor.